dizia a ele estas coisas, quando chegou o chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E certa mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. E ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus virando-se a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. E quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores e o povo agitado, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. Grava essa parte aqui, ó. E riam-se dele. E riam-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Queridos, esse texto é muito conhecido já dos irmãos e da igreja. Eu quero apenas passar aqui diretamente para a parte B, e quero, juntamente com os irmãos, meditar na parte B. E eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele foi convidado para ir em uma casa. Você não entendeu? Vou falar de novo. Jesus, ele foi convidado para ir em uma casa. Pega aí, toma posse aí, porque essa noite vai ser noite profética, porque a palavra de Deus ela é uma profecia. Então toma posse aí. Jesus, ele foi convidado para ir em uma casa. Chega o chefe de uma sinagoga, um homem poderoso, um homem conhecido, um homem líder, que tinha liderado sobre o seu comando. Mas ele vai em busca de Jesus porque ele sabia que Jesus era a porta de entrada e era a porta de saída. Eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele é a porta de entrada e a porta de saída. Eu não sei qual é a porta que você precisa, mas eu quero lhe dizer: a porta nessa noite está aberta, e o nome dela é Jesus de Nazaré. Entra nessa porta. Jesus agora está ali, no meio da multidão, a multidão aperta, porque, irmão, onde Jesus está é gostoso. Como é bom estar aqui dentro, porque a presença de Jesus está aqui. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de fervor, aqui é lugar de adoração, aqui é um lugar onde o coração da gente se alegra, porque a presença de Deus está nesse lugar. Aí Jesus estava no meio da multidão, e chega esse homem apavorado. Ele estava com o coração, quem sabe, batendo forte, porque a Bíblia aqui, nesse texto, já diz o seguinte: ele saiu de casa e deixou a filha morta. No texto diz que ela estava falecida, ela já estava morta. Mas uma coisa é certa: ele saiu com um propósito. Eu vou em busca de Jesus, e chegando no mestre, eu vou pedir para ele: vem na minha casa, vem comigo na minha casa. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus não perde a viagem. Quando ele chega em algum lugar, era para fazer o milagre. Quando ele chegar em algum lugar, o milagre estava com ele, algo sobrenatural acontecia. Diga para esse irmão que está do teu lado: Jesus não perde a viagem. E se ele for, ele não perde a viagem. Ele não perde a viagem. Jesus agora, ele é na realidade tomado pela multidão, e a multidão aperta de um lado, outro aperta do outro. Mas tem uma coisa: tem aquele toque diferente, aquele toque especial, aquela palavra diferente que mexe, que sensibiliza, que chama a atenção do mestre. Aquele homem primeiro, ele
Para você vir adorar a Deus, você já tem que começar o culto aonde? Onde começa o nosso culto? Sabe onde? Aonde começa o culto? Na casa. Sabe como é que você sai de casa? Hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu vou ali para adorar a Ele. Eu vou ali para glorificar a Ele. O homem já saiu de casa adorando. Por quê? Olha o texto. O texto diz assim, ó, e dizia ele estas coisas quando chegou o chefe da sinagoga e o adorou. O chefe já veio adorando, porque o caminho do sobrenatural, o caminho da vitória, o caminho da bênção é adorar. É adorar, irmão. Não adianta, olha só, ele saiu de casa, ele poderia muito bem já sair pensando, não vai ter jeito, ela já morreu, não tem mais o que fazer, ela está morta. Mas não, ele saiu de casa com o coração de adorador. E o coração de adorador, irmão, ele sai de casa com um problema, ele sai de casa com uma dificuldade, ele sai de casa até mesmo no meio da luta, mas ele vai em busca do mestre, dizendo no seu coração, eu vou, porque eu tenho certeza que ele ouvirá a minha oração, eu tenho certeza que esse quadro vai ser mudado, eu tenho certeza que ele vai entrar com providência. O moço vai, chefe da sinagoga, e quando ele chega diante de Jesus, ele adora o mestre, e aí ele solta, porque irmão, primeiro você adora, depois você pede. Tem pessoas que querem pedir primeiro, só pedir, mas você nem adora. Você nem adora. Nós tivemos aqui um período de adoração, um tempo de adoração. Qual foi o período que você adorou? Qual foi o período que você se deu em adorar? Ei, querido, teve apresentação de peça, nós adoramos ao Senhor. Teve testemunhos aqui, nós adoramos ao Senhor. Teve louvores em lado, nós adoramos ao Senhor. Então, o momento de adorar, vamos adorar. O moço ele vem e adora. Primeiro ele adora. Depois que ele adora, ele fala, mestre, agora eu tenho um problema. Já te adorei, mas eu tenho um problema que só o Senhor pode resolver. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é especialista em resolver problema sem solução. Jesus ele é especialista em resolver problema que você não consegue resolver. Ele é especialista em resolver uma solução que não tem ou não existe. Ele resolve e ele traz a solução. O moço vem e diz, bom, o problema é esse, saí de casa e minha filha estava morta. Sabe o que Jesus disse para ele? Em outra passagem, você vai ver que a multidão apertando, chega a mulher com fluxo de sangue, e chega alguém correndo da casa dele dizendo assim, ó, não adianta mais se incomodar o mestre, não adianta mais tentar tirar a sua atenção, chamar a tua atenção, porque a tua filha já está morta. Mas nesse texto diz que ele mesmo diz que a filha já apareceu, mas ele chama Jesus para ir na casa dele. Eu quero lhe dizer uma coisa, chama Jesus para ir na tua casa. Chama Jesus para ir na tua casa. Sabe por quê? Porque você sabe como é que está a tua casa. Eu sei como é que está a minha casa. O homem aqui, o chefe da sinagoga, ele sabia como estava a casa dele. Ele estava adorando, mas o seu coração estava triste. Entenda uma coisa, mesmo triste, diga para sua alma, diga para você, mesmo triste, eu continuo te adorando. Mesmo com o problema, eu continuo te adorando. Mesmo na luta, eu continuo te adorando. Domingo, sábado passado, uma hora contou um testemunho aqui abençoado, né? Com luz, sem luz, eu adoro ele. Problema, qual é a situação que você está vivendo na tua casa? Eu quero lhe convidar, não importa a situação, vem adorar. Aí ele falou, bom, eu estou com a minha filha morta, faleceu, mas eu vim adorar, e ele adora. Aí Jesus diz, olha, eu vou na sua casa. E Jesus começa a ir para a casa do moço, para o chefe da sinagoga. Só que a multidão aperta, e Jesus para no meio, e entre um milagre e o outro, ele faz um milagre. Ele cura uma mulher.
Mas aquele momento é porque ela já estava no percurso, ela já estava no itinerário, ela já estava no caminho. Eu quero te dizer uma coisa: no meio do caminho muitas pessoas vão ser abençoadas na tua vida, no meio do teu caminho, no meio da tua jornada. Se você estiver do lado do mestre, eu quero lhe dizer, até mesmo as pessoas que entrarem no meio serão abençoadas. Aí o que acontece? Ele está aqui andando, a mulher vem no meio, vem no caminho deles. Jesus falou: não tem como, eu tenho que abençoar a vida dela. Jesus cura aquela mulher, mas precisava de ir na casa do homem. Jesus agora cura ela e continua indo para a casa dela. Por quê? Porque aquele que começou, ele é fiel para concluir. Jesus não deixa nada pela metade, ele não deixa nada no meio. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai operar, ele vai operar. Se ele disse que vai entrar com providência, ele vai entrar com providência. Jesus, ele continua, porque ele estava indo para a casa do homem. Ele convidou, Jesus foi, ele estava indo. Aí, para encurtar a história, para nós ganharmos tempo, ele chega diante da casa do homem. Diante da casa do homem tinha um monte de curiosos. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer, na sua vida, na minha vida, tem um monte de curiosos. Alguns estão do lado de fora torcendo para ver a nossa derrota, torcendo para que a tristeza aumente ou permaneça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus, ele chega na casa, e quando ele chega na casa, a primeira coisa que ele fala: olha, passa daqui, pode tirar esse povo daqui. Por quê? Porque a menina não está morta, a menina está viva, ela não morreu, ela está viva. Sabe o que eu quero dizer? Não importa o que os outros pensem sobre o que Deus é capaz de fazer, porque alguém pode olhar e dar risada como deram dele. Quando ele disse ela está morta, eles disseram ela está morta, ele disse ela está viva. Aí começaram a dar risada, riram-se dele. Eu quero lhe dizer uma coisa, olha que coisa linda: os mesmos que dão risada quando nós estamos passando na luta, os mesmos que estão rindo quando nós estamos passando na dificuldade, vai ser os mesmos que terão que ver a glória de Deus sobre a nossa vida, a glória do Senhor resplandecendo sobre a nossa vida. Jesus, ele entra, e quando ele entra, ele fala: bom, só vai entrar agora algumas pessoas comigo, separa, e ele seleciona quem vai estar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, primeira coisa: para entrar na tua casa tem que ser selecionado. Deixa Jesus selecionar quem entra e quem não entra, porque nem todos que vêm para entrar na tua casa é porque querem o teu bem. Toma cuidado. Esses estavam rindo da situação, mas Jesus agora ele entra na casa, e quando ele entra na casa, ele não quer saber como a casa está, ele quer ir e resolver o problema. Jesus, ele chega para solucionar o problema, e ele pergunta, quem sabe, aonde está a menina? Onde que ela está? E eu posso imaginar e pensar aquele casal, a mãe, o pai, dizendo: mestre, vem aqui que eu vou te levar onde ela está. Ela está lá no quarto, ela está lá no lugar escondido. Sabe o que acontece? Querido, tem lugar que só Deus vai entrar na sua vida, mas para ele entrar, precisa que você leve, e precisa que você permita ele entrar na tua vida. Porque se você não abrir a porta e dizer: Jesus, entra aqui, olha, o problema está aqui, Jesus, a situação está aqui, Jesus não pode fazer nada. Agora, se tu abrir a porta e dizer: Jesus, entra aqui, está aqui o problema, eu quero dizer e profetizar para você: ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua história, ele vai mudar esse quadro, ele vai fazer o sobrenatural. Aonde está? Dormindo para Jesus, mas ele sabia que ela estava morta. Mas Jesus olhou e disse: bom, ela só dorme. Jesus não olha o tamanho do problema como eu e você olha. Nós olhamos o tamanho do problema, o tamanho da gravidade, como será solucionado, de que forma será solucionado. Querido, deixa eu profetizar para você, você não entendeu? Jesus não olha o tamanho do teu problema, porque ele é maior do que o teu problema. E se ele disse que vai fazer, você só tem que tomar posse e dizer: eu creio, ele vai fazer, eu creio, ele vai entrar com providência, eu creio, ele vai abrir a porta, eu creio, ele vai fazer a mudança acontecer, eu creio.
quarto, mestre. O mestre entra no quarto. Querido, Jesus entra onde você permitir entrar. Ele entra onde você permitir entrar. Se você fechar a porta do quarto, ele não entra. Mas se você abrir, ele entra. Jesus, ele entra no quarto e quando ele vê, está lá um esquife, está lá um corpo, está um cadáver. Só que para Jesus não era um cadáver. Ali tinha vida ainda. Ali ainda existia vida. Sabe o que é que eu vejo com isso? Tem horas e situações que a gente diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Jesus olha e diz, bobinho, ah, como você é tão tolo, ah, como você é tão bobo, como você é bobinho. Eu quero lhe dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Jesus olha para aquela criança e ela estava deitada. Em outra tradução diz que Jesus disse assim, ó, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, menina se levanta, menina se posiciona. E diz a Bíblia que a menina se levanta. E quando ela se levanta, Jesus olha para os seus pais e diz, traz comida para ela, porque ela está com fome e ela precisa se alimentar. Eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus ele chegou, e ele chegou para mudar a história, e ele chegou para mudar essa trajetória, esse rumo e essa situação. Jesus ele tira a tristeza e ele traz a alegria, ele tira a morte e ele traz a vida. É ele que muda o quadro. Você crê nessa profecia? Jesus vai mudar essa situação, Jesus vai mudar esse quadro. Ele entrou na vida, ele entrou na casa, e quando Jesus chega na casa para a mudança, permita ele mudar essa situação, deixa ele mudar, deixa ele transformar, querido, deixa ele transformar, minha irmã, meu irmão, deixa ele transformar. Jesus ele quer mudar a tua vida, Jesus ele quer mudar a tua história, Jesus ele quer mudar esse quadro. Ei, Jesus ele entra e quando ele dá a ordem, todos têm que obedecer a voz dele, todos têm que obedecer a voz dele. E ele diz para a menina, se levanta, a menina se levanta, dá comida para ela. Sabe o que aconteceu? Aonde tinha pranto, aonde tinha choro, agora haverá o riso, agora haverá alegria. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus ele quer mudar a sua vida. Vamos colocar em pé. Eu quero orar, eu quero orar por você. Eu quero me convidar nessa noite, você que ouviu essa palavra e quer levar Jesus para a sua casa, quer levar Jesus consigo, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, que está sentindo que Deus está falando, que a palavra de Deus ela está falando contigo. Jesus ele quer mudar. Ele só entra se você abrir. Ele só vai se você chamar, se você o convidar. Por isso eu quero perguntar, aonde está a primeira pessoa que quer nessa noite tomar uma decisão por Cristo, quer tomar uma decisão na sua vida, dizendo, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, e entra, Senhor, e transforma. Deixa eu te falar, nós pregamos aqui um evangelho que transforma a vida, nós pregamos aqui um evangelho que muda vidas, nós pregamos um evangelho que ele não faz enxerto, ele transforma a vida. Assim como ele transformou a minha um dia, ele vai transformar a sua também. Assim como ele mudou a minha vida um dia, ele vai mudar a tua vida também. E tem que ter mudança, precisa de ter mudança. Se houver alguém que nessa noite ouviu essa palavra e quer mudança na sua vida, e quer